Olá, meu nome é Aldo Lucion, eu sou professor do Departamento de Fisiologia do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nessa primeira aula sobre nocicepção, sobre o estudo da dor, eu gostaria de analisar com vocês a transdução do estímulo nociceptivo pelos receptores sensoriais. Inicialmente eu faço um resumo da aula, que posteriormente cada ponto será analisado. Então, vamos lá. A dor é definida como uma experiência sensorial e emocional associada com ou que se assemelha à lesão tecidual potencial ou real. Ou seja, a dor é uma experiência sensorial que envolve o processamento central daquelas informações periféricas conduzidas até várias estruturas do sistema nervoso central, inclusive algumas delas relacionadas às emoções. Uma dor não necessariamente envolve a lesão tecidual lá na periferia, mas a iminência da lesão tecidual, por exemplo, gera a sensação de dor. Ou um processo inflamatório periférico também gera sensação de dor, embora não exista a lesão tecidual propriamente dita. O que nós vamos ver aqui hoje na nossa aula trata da nocicepção. A nocicepção é o processo neural periférico de codificação e processamento do estímulo nocivo nos nociceptores, que são os receptores sensíveis a estímulos que provocam lesão de partes do nosso corpo. Então, nós vamos estudar os mecanismos periféricos relacionados ao sinal inicial que, posteriormente, quando processado centralmente, dará origem à sensação de dor. Os nociceptores são terminações nervosas de fibras C ou A delta. São dois tipos de fibras sensoriais, são fibras finas e, portanto, com baixa velocidade de condução do potencial de ação. Normalmente, a nocicepção resulta na sensação de dor, via de regra. Pergunta da nossa aula de hoje: como ocorre a transdução do estímulo nociceptivo? Como ocorre o mecanismo de transformação daquele estímulo lesivo ao tecido do nosso organismo num sinal nervoso, num potencial de ação que será conduzido lá para o sistema nervoso central. Nesta figura eu faço um resumo dos principais pontos da nossa aula de hoje, que serão a seguir elaborados cada um mais detalhadamente. Peço a atenção de vocês. Transdução do estímulo nociceptivo, nosso primeiro ponto de aula. A pergunta básica que eu gostaria de analisar com vocês hoje aqui é a seguinte: como um estímulo nociceptivo, um estímulo lesivo aos tecidos do nosso corpo pode se transformar num sinal nervoso, ou seja, num potencial de ação que é uma linguagem, um código do nosso sistema nervoso que posteriormente é processado lá por estruturas encefálicas e gerando o que se chama a sensação de dor. Então, o objetivo principal é entender como esse estímulo nociceptivo se transforma num potencial de ação nas vias aferentes nociceptivas. Esta via inicial chama-se via de primeira ordem, porque
é a primeira ou primária, e ela faz sinapse com um neurônio de projeção, que é um neurônio do feixe espinotalâmico que ascende e vai até o tálamo e também outras estruturas encefálicas e posteriormente ao córtex cerebral. O que eu quero analisar com vocês é esse mecanismo inicial aqui de transdução do estímulo, seja a passagem de um estímulo, da estimulação tecidual, para um sinal no nosso sistema nervoso. Então, a lesão tecidual, o que ela faz é liberar uma série de substâncias que estão aprisionadas no espaço intracelular. Então, quando esse objeto cortante penetra a pele, por exemplo, como ele mostra aqui nessa figura, esse objeto cortante rompe células, portanto, promove o extravasamento do conteúdo intracelular para o espaço extracelular, liberando substâncias que normalmente estão dentro da célula, como, por exemplo, a adenosina, né, o ATP, ou o íon hidrogênio, que são substâncias intracelulares que repentinamente são lançadas para o espaço extracelular. Estas substâncias podem excitar, podem estimular, podem desencadear potenciais elétricos aqui nos terminais sensoriais nociceptivos. Além disto, nós temos a formação no líquido extracelular de substâncias como, por exemplo, as prostaglandinas. Há uma série delas, a principal é a prostaglandina E. Do ponto de vista da nocicepção, a prostaglandina E, ela é formada a partir da membrana celular das células que foram rompidas. Então, estas células aqui que foram rompidas do tecido acabam produzindo a prostaglandina através de uma enzima muito importante que se chama ciclooxigenase, se abrevia por COX. Então, esta enzima é essencial para a produção das prostaglandinas, as prostaglandinas têm um efeito analgésico muito importante, ou seja, elas também podem excitar, estimular os nociceptores, gerando um sinal que se propaga através de potenciais de ação lá para o sistema nervoso central. Além disso, o que ocorre, e de muito importante na lesão tecidual, é a migração de células do sistema imunológico, como, por exemplo, aqui os mastócitos ou os macrófagos também. São células que são atraídas para este local aqui, elas são muito importantes para a regeneração do tecido, para o processo inflamatório. Mas estas células aqui, elas produzem substâncias que também são analgésicas, como, por exemplo, a histamina. A histamina, liberada aqui pelos mastócitos, excita o terminal sensorial nociceptivo. Além disso, essas células produzem a bradicinina, como que, por exemplo, lá dos macrófagos, né? Eles produzem a bradicinina, que também excita essas terminações sensoriais nociceptivas. Além da serotonina, que vem tanto lá das plaquetas, como também dos macrófagos, a 5-hidroxitriptamina, ou também chamada serotonina. São todas essas substâncias que estão listadas aqui, são capazes de excitar a terminação sensorial nociceptiva, gerando um sinal, ou seja, gerando um potencial de ação que é conduzido lá para o sistema nervoso central. Gera um conjunto de potenciais de ação. Aqui peço a atenção de vocês para um fato muito importante e muito
peculiar, muito próprio da nocicepção, muito próprio dos receptores nociceptivos, que é o seguinte: os receptores, as terminações sensoriais nociceptivas, elas são ao mesmo tempo receptoras, ou seja, essa estrutura, esse receptor nociceptivo, ele contém proteínas de membrana que são receptoras a todas essas substâncias. Mas, ao mesmo tempo, o terminal nociceptivo é capaz de secretar. Ele também, o terminal nociceptivo tem também uma função efetora. Ele secreta, por exemplo, substância P, este P aqui significa peptídeo, é como ele secreta um neurotransmissor, neste caso aqui um peptídeo, e este peptídeo excita, estimula aqui os mastócitos, e os mastócitos, por sua vez, produzem histamina, que por sua vez excita o terminal sensorial nociceptivo. Vocês percebem o que está ocorrendo aqui? Nós estamos tendo aqui um mecanismo de retroalimentação positiva, ou seja, o desencadeamento da estimulação do receptor nociceptivo pode se autoestimular, através da excitação, através da estimulação de células do sistema imunológico, como aqui, por exemplo, os mastócitos, que produzem a histamina. Então, fazendo esse círculo de feedback positivo, a estimulação do receptor atua sobre o próprio receptor, que libera um neuropeptídeo, libera um neurotransmissor que excita aqui os mastócitos, que produzem histamina, que por sua vez estimula o próprio receptor. Além disso, aquele potencial de ação que está sendo conduzido lá para o sistema nervoso central, ele também pode tomar esta derivação colateral e atuar sobre vasos sanguíneos, capilares sanguíneos que estão nessa região, provocando vasodilatação e extravasamento do conteúdo vascular para o líquido extracelular. E aqui, nesta sinapse, entre aspas, nesta relação entre a terminação sensorial nociceptiva, que nesse caso funciona como uma estrutura efetora, os neurotransmissores ou neuromoduladores liberados são o CGRP, que é esse peptídeo do gene relacionado à calcitonina, ou a substância P, são capazes de excitar a musculatura vascular, provocando essa vasodilatação e o extravasamento do conteúdo intracelular. Portanto, mensagem essencial do que nós estamos vendo: os receptores nociceptivos são ao mesmo tempo estruturas receptoras de estímulos do meio ambiente, mas eles também podem ser efetores, eles podem secretar e lançar no espaço extracelular neuromoduladores, como a substância P, que atuam como se fosse um neurotransmissor, excitando aqui células do sistema imunológico. Esta figura aqui, que é bastante complexa, mas nós vamos por partes aqui analisar os vários elementos envolvidos nesta figura. Esta figura mostra o terminal sensorial nociceptivo, que é essa estrutura aqui desenhada em amarelo. Vou começar aqui com a lesão tecidual. Então, nós temos aqui a lesão tecidual, que foi promovida, essa lesão tecidual, por aquele estímulo nociceptivo lá, um objeto que penetra na nossa pele, por exemplo. Então, a lesão tecidual, ela libera para o espaço extracelular o íon hidrogênio,
e o íon hidrogênio é capaz de atuar sobre receptores da membrana que são sensíveis a esse íon hidrogênio, excitando esta membrana do terminal sensorial nociceptivo. Aqui, deixa eu fazer um breve parênteses, porque as palavras são iguais e eu queria esclarecer para vocês o seguinte. Nós temos o receptor sensorial nociceptivo, que é essa terminação aqui de uma fibra nervosa sensorial. Isso aqui é o receptor sensorial nociceptivo. Este receptor sensorial nociceptivo contém na sua membrana uma série de proteínas receptoras para os vários estímulos lançados no meio ambiente. Então, a palavra receptor é a mesma, mas o terminal sensorial nociceptivo, a célula receptora, contém proteínas de membrana que são sensíveis, por exemplo, ao íon hidrogênio, ao glutamato, à adenosina lá do ATP. Aqui está o ATP. Todas essas substâncias atuam sobre moléculas proteicas receptoras aqui na membrana da terminação sensorial. O outro fato que eu quero destacar aqui nesta figura é a ação dos macrófagos lá do sistema imunológico, ou dos mastócitos que estão aqui. Então, essas células, tanto os macrófagos como os mastócitos, eles secretam citocinas inflamatórias, como a interleucina 6, a interleucina 1 beta, o fator de crescimento neuronal, a própria bradicinina, que também é produzida a partir das células lesadas lá do tecido. Todas essas substâncias, todas essas citocinas, são chamadas genericamente citocinas, a interleucina, o fator de crescimento neuronal, atuam sobre receptores, moléculas proteicas receptoras específicas aqui na membrana do terminal sensorial. Ou aqui a prostaglandina E, que é derivada aqui dos mastócitos, a histamina produzida pelos mastócitos atua sobre receptores estaminérgicos do tipo H1, ou a serotonina, que pode tanto ser produzida pelos mastócitos como pelas plaquetas, ambas produzindo a 5-hidroxitriptamina, que atua sobre receptores serotonérgicos localizados aqui na membrana do terminal sensorial nociceptivo. Portanto, nosso sistema nervoso contém uma série, a membrana do terminal sensorial contém uma série de moléculas proteicas receptoras para várias substâncias que são produzidas ou lançadas para o espaço extracelular e que atuam excitando, estimulando estes receptores aqui de membrana, portanto, despolarizando a célula, despolarizando esse terminal sensorial nociceptivo, gerando, como ele mostra aqui, né, gerando, então, um potencial de ação que é conduzido lá para o sistema nervoso central. No entanto, o terminal sensorial nociceptivo, ele também funciona como uma estrutura efetora, no sentido que ele pode secretar substâncias que funcionam como neurotransmissores, como a substância P, que é um peptídeo, que é secretado e liberado por exocitose pelo terminal sensorial nociceptivo, pela célula do terminal sensorial nociceptivo, através da ação do íon cálcio, ou seja, o íon cálcio aqui exerce o papel que ele exerce em qualquer sinapse, ele provoca a
exocitose, a liberação da substância P, e esta substância P, por sua vez, funciona de forma a um feedback positivo, estimulando as células do sistema imunológico, como os mastócitos e também os vasos sanguíneos, provocando extravasamento do conteúdo vascular. Então, todas essas substâncias, elas podem excitar, gerar potenciais elétricos na membrana do terminal sensorial nociceptivo e, portanto, gerar um sinal que é um potencial de ação que é conduzido lá para o sistema nervoso central. Inflamação estéril, o que vem a ser isso? Eu trago aqui o exemplo da enxaqueca, da dor de cabeça da enxaqueca. Então, aqui olhando num certo detalhamento, nós temos lá o córtex cerebral, aqui o córtex cerebral, e nós temos as meninges, aqui a pia mater, a dura mater, aqui a parte dos vasos sanguíneos que irrigam o tecido nervoso. O nosso tecido nervoso, o tecido em si do nosso sistema nervoso, não contém receptores de dor. No entanto, os vasos sanguíneos aqui das meninges são ricamente inervados por terminações sensoriais nociceptivas. Por razões ainda não bem conhecidas, a dor de cabeça da enxaqueca parece se dever a um processo inflamatório ao redor destes vasos sanguíneos pela liberação de substâncias, por exemplo, migram para cá, nessa parte aqui da direita da figura, elementos, células lá do sistema imunológico, como os mastócitos, que produzem a ciclooxigenase, que por sua vez podem produzir a prostaglandina. Todos esses elementos aqui, os macrófagos também, eles produzem, secretam substâncias que atuam sobre as terminações sensoriais do nervo trigêmeo, que está aqui, ó. Este aqui é o nervo, uma terminação do nervo trigêmeo, que é a fibra nervosa sensorial, que inerva esta região. Então, todas essas substâncias lançadas aqui neste espaço podem atuar sobre o nervo do trigêmeo, que também essa terminação sensorial nociceptiva aqui do trigêmeo também é capaz de secretar aqueles peptídeos lá, como a substância P, o CGRP, que num mecanismo de feedback positivo realimenta todo o sistema, aumentando ainda mais o sinal nociceptivo sobre ele mesmo, né, sobre esse próprio receptor. Além disso, terminações do sistema nervoso autônomo, aqui do parasimpático, também lança, essas terminações autonômicas também lançam substâncias como, por exemplo, o óxido nítrico, o peptídeo intestinal vasoativo, acetilcolina, o neuropeptídeo Y, lançam essas substâncias para o espaço extracelular, que também excitam essas terminações sensoriais nociceptivas. A isto dá-se o nome de um processo inflamatório estéril. Por que inflamatório estéril? Porque há a migração de células, de elementos e de substâncias inflamatórias para esta região, cuja causa primária ainda não é conhecida, ou seja, por que há esse processo inflamatório. E se chama estéril porque não há contaminação bacteriana ou viral que normalmente ocorre, né? Se nós temos uma infecção bacteriana ou viral, todos esses elementos inflamatórios aqui também ocorrem, mas lá nós temos a atuação de um agente externo. Aqui não, aqui é uma inflamação estéril, sem a contaminação bacteriana ou viral, por isso chama inflamação estéril.
Devo ressaltar, assim como um breve parênteses, que na dor de cabeça da enxaqueca, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes há uma vasodilatação importante. O que se sabe mais recentemente é que esta vasodilatação, que muitas vezes acompanha a dor de cabeça da enxaqueca, não é a causa da dor de cabeça, como se imaginava anteriormente, alguns anos atrás. Mas a vasodilatação é uma consequência daquele processo inflamatório inicial que desencadeia a excitação do terminal sensorial nociceptivo. Então, a vasodilatação é consequência também desse processo todo que ocorre aqui nessa região das meninges lá do nosso cérebro. Era isto que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção.